Fazendo a leitura desse texto que nós vamos meditar hoje, eu fui me colocado ao pó, sabe? Assim, realmente fui colocado ao chão quando li esse texto. Já tinha lido, passou algumas vezes já que eu tinha lido ele e parece que Deus realmente assim falou comigo através desse texto, que é Jó 9. Eu gostaria que os irmãos abrissem então nessa porção da escritura aí, Jó capítulo 9. Quem é que já leu o Jó aí completo aí? Sabe a história do Jó aí? 2, 3, 4, 5 irmãos. Não, tem mais, né? Quem é que quer... Eu preciso de 2 voluntários aqui para nós fazer uma introdução. Quem gostaria aqui de ler um versículo? Quem é que se anima aí a ler um versículo? Dos homens ou as mulheres? Guilherme, vem Guilherme. Vem, preciso de mais um. A irmã Andréia, pode vir, irmã. Vem com as suas Bíblias, fecha elas, né, já. Depois abre aqui na hora do... Pode fechar e tira a marcação aí. Pode tirar. Faz assim com ela. Tá bem, irmã? Fica aqui. O irmão fica ali do lado dela. Pode ficar ali. Ali. Pode fechar. Deixa fechadinho assim. Tá, eu vou fazer uma brincadeira aqui com eles, tá? Os dois já leram de Gênesis a Apocalipse, né? Então vamos saber decorar. Ah, que eu faço. A brincadeira é a seguinte, ó. Tá, eu tô aqui com dinheiro, La Plata, tá? A brincadeira é o seguinte. Eu vou falar o versículo, capítulo e o versículo, tá? E vocês vão abrir. Quem achar primeiro vai erguer a mão, tá? Para ler. Certo? Bem simples, bem tranquilo. Tá? Entenderam? Então, quando eu falar o versículo... Não. Quando eu falar o capítulo e o versículo, o livro, o versículo e o capítulo, tá? Vocês vão procurar, e aí quando vocês encontrarem, vocês levantem a mão para ler. Mas tem que estar ali já, né? Não adianta eu dizer que achou, levantou a mão e folhear mais 2 folhas para frente ainda. Não, daí não dá, né? Tá? Vamos lá, então. Quando eu terminar, livro de Jó, capítulo 9, versículo 25. Perdão. Perdão aqui, irmão. Não é 9. Ó, pode voltar. Ó, vai lá. Jó 19, 25. Ó, tem uns que já estão lá também. 19, 25, aqui. Levanta a mão. Levantou. Então tá, irmão. Diz lá, o que diz lá? Quanto a mim, sei que meu Redentor vive, e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. Amém. Glória a Deus. Nosso Redentor vive. Uma palmas para o nosso Redentor. Muito bom. Então tá, a brincadeira era essa, tá? Andréia, tá aqui o teu regalo, teu mimo, tá? Tá? Tá aí o teu presentinho. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe. Obrigado por participar. Obrigado por participar. Não achei primeiro. Não achou, mas pode levar, de presente. É o presente, pode levar. Pode levar. Deus te abençoe, pai. Não, é dela. É dela. Desce lá. É isso aí. Agora confundiu tudo, né? E agora? Quem é que entendeu alguma coisa, hein? Você sabe que a gente brinca, mas muitas vezes é uma doutrina calada e cravada no nosso coração. Parece que houve um senso de injustiça aqui, né? Parece que ficou muito estranho, né? Quem acertou, levantou a mão, leu, não ganhou nada. Será que não tem alguma comparação com a Bíblia, muitas vezes? Com
com a palavra de Deus, a qual nós cantamos aqui, que Deus é soberano? Será que muitas vezes a gente acha que merece ou não merece? Quem que define isso? É Deus. E essa foi uma brincadeira para ilustrar que mesmo a gente não fazendo por merecer, ainda Deus nos presenteia. Amém? É só uma brincadeira, mas que vai apontar para uma grande verdade. Para uma grande verdade. Porque o livro de Jó, ele faz essa dinâmica do texto. É onde a gente vai ver o dilema existencial nosso entre o sofrimento, as dificuldades e a justiça de Deus. Porque Jó, vamos combinar, que Jó passou por muita dificuldade, né? Quem leu a história de Jó sabe, homem reto, justo, temente a Deus, que se afastava do mal. Tinha posses, filhos, filhas, rebanhos, tinha grandes propriedades. E Jó perdeu tudo. Então Jó estava passando por um grande sofrimento. E ele perdeu tudo. O dilema, então, que entra aqui, né, no livro de Jó, é realmente o sofrimento humano e a justiça de Deus. E ele vai ter uma porção muito grande que vai explicar isso e contextualizarmos. O livro de Jó foi escrito, para quem não estava lá, né, mas foi escrito mais ou menos na época dos patriarcas, em 1500 antes de Cristo. E foi uma história que era no tempo dos patriarcas, tempo de Moisés. Foi escrito provavelmente por Moisés, não tem uma definição de quem o escreveu, mas talvez seja Moisés. E no capítulo 9, que nós vamos ler aqui, Jó está dando uma resposta para um dos três amigos, que está dentro do contexto da prosa poética. Elifaz, Bildade e Zofar. São os três amigos e que Jó, do capítulo 3 até o capítulo 37, há uma pergunta dos amigos e uma resposta de Jó. Existe um questionamento dos seus amigos e uma resposta de Jó. E ele leva esse enredo aí até o capítulo 37. Mas é interessante porque os amigos de Jó, depois de verem o luto dele de 7 dias, ousaram conversar com Jó. Bildade faz uma pergunta no versículo 3 do capítulo 8. Se vocês derem uma olhadinha aí para trás, no capítulo 8, no versículo 3, Bildade. Então, esse personagem, amigo de Jó, na parte final desse versículo vai dizer: acaso Deus torce a justiça? Faz uma pergunta para Jó. Por quê? Porque Jó realmente passou por muita dor, muito luto. A gente há de ver isso e sentir. Quem lê a história de Jó pode até estar no lugar de Jó, no sentido que realmente deve doer. Perder família, filhos, perder propriedades da maneira que foi perdida. E sendo ele achado até, inclusive, por Deus, homem íntegro, justo, temente a Deus e que se afastava do mal. Jó até, inclusive, é tido como um filho orgulhoso quando Deus fala, né? Quando ele está lá no trono celestial e aparece Satanás e pergunta... E Deus pergunta: tá vendo lá, Satanás, o meu filho Jó? Parece que é um pai orgulhoso. Tá vendo meu filho lá? Então Jó é apresentado como um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se afastava do mal. E aprovado por Deus. E Jó estava em luto. Esse senso de injustiça não é algo novo.
O senso de injustiça, ele nos bate muitas vezes e quando passamos por pequenas dificuldades, que cada um dentro da sua limitação passa por aflições, passa por percalços, talvez não tanto quanto Jó, ou talvez até pior do que Jó, mas são problemas, lutas que nos vêm e provações. A vida do crente é provação, a vida do crente é luta atrás de luta. Talvez Jó, se achando o íntegro, se achando o justo, poderia bem pensar, pegar as moedinhas e entregar para o outro lá, né? Que nem a Andréia fez. Não, eu não mereço. Jó estava passando por grande sofrimento. E quem de nós não passa? Jó é escrito então a mais ou menos 1500 antes de Cristo, o que dá em torno de 3.500 anos, 4.500 anos de diferença nossa. Mas era o dilema daquela época já, da injustiça. E a minha oração, irmão, quando eu li esse capítulo, eu disse ainda, a igreja poderia muito bem ser explanada com um texto desse. E aí, eu estava conversando com o Júnior, com o pastor, e ele disse, vamos estudar sermão para pregação? E parece que Deus falando, né? Eu disse assim, esse texto mexeu muito comigo. Eu gostaria que você abrisse seu coração, irmão, realmente para essa noite, porque existem verdades grandes aqui da vida de um crente, diante do sofrimento, diante das dificuldades, que nós precisamos atentar. O sofrimento e a justiça humana. Será que elas caminham em paralelo? Quem anda mais, quem é menos? Bildad levanta essa questão, então. Acaso Deus torce a justiça? E no versículo 5 e no versículo 6, aí mesmo desse capítulo aí, você pode acompanhar, vai dizer o seguinte, a resposta de Bildad para essa pergunta. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o reestabelecerá no seu lugar, que por justiça cabe a você. Então Jó faz uma pergunta muito interessante para Jó. Porém, a sua resposta era equivocada. Uma pergunta certa num contexto errado. Porque a pergunta de Bildad, realmente, se Deus acaso pode distorcer ou ter uma justiça corrompida. Porém, o argumento dele de que Jó precisaria ser puro, íntegro, que se ele continuasse assim e permanecesse, a justiça caberia a ele novamente. Precisaria então ser Jó justo. Ora, mas Deus já tinha o declarado justo. E mesmo assim aconteceu. O argumento de Bildad é de que a sua própria justiça, os seus próprios feitos, poderiam recompensá-lo. O que a gente sabe que não acontece ao longo da Escritura e nem é o que agrada a Deus. Porque ainda hoje, percebemos essa teologia errada de que Deus só abençoa o justo e pune o ímpio. Então eu preciso fazer por merecer. Não cabe dentro da Escritura. Jó, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Todos com as suas Bíblias abertas? Glória a Deus. Diz assim, do versículo 1 até o versículo 13. Bem sei que isso é verdade. Mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele,
não conseguiria argumentar nem uma vez em 1000. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Ele transporta montanhas, sem que elas o saibam. Em sua ira, elas põem de cabeça para baixo. Sacode a terra e tira do seu lugar, e faz suas colunas tremerem. Fala com o sol, e ele não brilha, e veda e esconde a luz das estrelas. Só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele é o Criador da Ursa, da Órion, das Pleiades, das constelações do sul. Realiza maravilhas que não se podem perscrutar, milagres incontáveis. Quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não o percebo. Se ele apanha algo, quem pode pará-lo? Quem pode dizer-lhe, o que fazes? Deus não refreia a sua ira. Até o séquito de Raabe encolheu-se diante dos seus pés. Quando Jó começa a falar aqui para Bildade, bem sei que é verdade. Horas. Ele levantou a questão da justiça e Jó sabe que é uma pergunta genuína. Alguém pode acaso distorcer a justiça, corromper a palavra de Deus? Jó diz, é claro que eu sei, sim, é verdade no que dizes. Contudo, como pode se justificar um homem diante de Deus? Como pode um homem ser sábio e ter argumentos para se justificar diante de Deus? Como se justificar e argumentar com Deus? Paulo, em Romanos 11:33, vai dizer, ó profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis, sondáveis são os seus caminhos. Como pode alguém, então, se achar mais sábio para argumentar com Deus? Jó levanta a soberania. Jó entende quem é Deus, que Ele é soberano. Ele sabe que para termos acesso a Deus, precisamos no mínimo ser mais sábios que o Criador. Ele levanta a questão da soberania de Deus, porque se Deus é insondável, os seus juízos são intermináveis, então quem somos nós para questionarmos a Deus? E esse fato de Deus ser o Criador, só aprova a sua presença como legislador, o único soberano juiz. É o que vemos aqui nos versículos, do versículo 5 até o versículo 10. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Jó fala de coisas grandiosas. Jó elenca coisas maravilhosas que Deus faz. Move montanhas, sacode a terra, treme os alicerces, ordena para que o sol não nasça e ele não nasce. Ordena as estrelas, são milagres incontáveis. Coisas grandes e maravilhosas demais para compreendermos. Quem pode perguntar a Deus, o que estás fazendo? É o que ele fala no versículo 12. Quem pode questionar a Deus e perguntar, por que está transportando essa montanha? Por que ordena as montanhas que se movam de um lugar para outro? Diante da soberania de Deus, como verdadeiro legislador e único soberano, quem pode argumentar? Ele é muito grande. Deus
é grande. Tu és soberano sobre a terra. Cantamos aqui uma verdade. Soberano sobre a terra. Então Deus, na sua grandeza, mesmo sendo grande, Jó vai falar no versículo 11, que mesmo assim, ele passa junto de mim e não o percebo. Ele passa diante de nós e não o percebemos. Mesmo sendo esse Deus criador, eu não consigo discerni-lo nos seus feitos, diante de mim e na sua presença. Mesmo sendo Deus grande, Ele está em nós. E essa é a soberania de Deus. Ele pode todas as coisas. Ele sabe tudo. E Ele está em tudo. Porque podemos ver a onipotência dele quando transporta montanhas e realiza maravilhas. Todo o poder. Ele não pode um pouco mais. Não é que ele tem um pouquinho de poder e ao tempo ele vai aumentando. Ele pode todas as coisas. Estudamos isso nos atributos de Deus, das dezenas de semanas que estudamos os atributos de Deus, que a soberania contempla uma série, um conjunto da essência de Deus, em seus atributos, em seu caráter e o que Ele é. Ele pode todas as coisas. Ele tem poder para fazer o que Ele quer, como Ele quer. Ele tem toda a sabedoria, a sua onisciência está no versículo 4, quando Jó diz, sua sabedoria é profunda demais. Como podemos discutir com alguém que tem todo o poder e tem toda a sabedoria? E Ele está em todo lugar. Não está contido apenas em uma porção. Ele anda sobre as ondas do mar e ao mesmo tempo que Ele está lá, Ele passa por mim e não o vejo. Ele está em todo lugar. Não é que Ele está lá ou está aqui. Ele está em todo lugar. Jó entende que a soberania de Deus, com certeza, é uma dificuldade de poder acessar esse Deus. Ele elenca para a beldade a supremacia de Deus. De um Deus que pode tudo. De um Deus que faz tudo. De um Deus que está em todo lugar. E como é difícil acessar esse Deus. E o embasamento teológico, talvez Jó esteja falando para a beldade, não se trata apenas de Jó e beldade, porque nós podemos perceber em toda a Escritura essas verdades. Eu vou ler alguns textos aqui, se você for muito rápido de abrir a Bíblia, dá para abrir. Se não, eu vou só citá-los e depois você pode anotá-los aí também, né? Para quem está anotando. Salmo 103, 19 diz assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Salmo 18, versículo 7: a terra tremeu e agitou-se e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque ele se irou. Deuteronômio 10, 17 diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Jó 34, 21 vai dizer: pois Deus vê os caminhos dos homens e enxerga cada um dos seus passos. Jeremias 10, 12 vai dizer: mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder
firmou o mundo com sua sabedoria e estendeu os céus com seu entendimento. Deus é soberano sobre tudo. É impossível você não olhar para tudo que Deus fez e não dar um glória a Deus. É impossível você não contemplar as estrelas, você não olhar o dia nascendo, você não olhar os pássaros, você não olhar a chuva, você não olhar tudo que Deus faz e não dizer que é Deus que move tudo. E isso garante Ele total poder. Por isso Ele é o legislador de tudo, como um juiz perfeito. Jó olha para cima e vê quem Deus é. Jó olha para a soberania de Deus, os seus atributos, olha para o que Ele fez e pelo que Ele faz. Ele é soberano sobre tudo. E agora, versículo 14 ao versículo 31, nós podemos ver um outro tom agora da resposta de Jó a Bildade. Versículo 14 ao 31, diz assim: como então poderei eu discutir com ele? Outra pergunta. Como achar palavras para com ele argumentar? Embora inocente, eu seria incapaz de responder-lhe. Poderia apenas implorar por misericórdia ao meu juiz. Mesmo que eu o chamasse e ele me respondesse, não creio que me daria ouvidos. Ele me esmagaria como uma tempestade e sem motivo multiplicaria minhas feridas. Não me permitiria recuperar o fôlego, mas me engolfaria em agruras, que é sofrimento. Recorrer à força, ele é mais poderoso. Ao tribunal, horas, quem o intimará? Mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria. Se eu fosse íntegro, ela me declararia culpado. Conquanto eu seria íntegro, já não me importo comigo. Desprezo a minha própria vida. E tudo é a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba do desprezo dos inocentes. Quando um país cai nas mãos dos ímpios, ele venda os olhos dos juízes. Se não é ele, quem é então? Meus dias correm mais velozes que um atleta. Eles voam sem um vislumbre de alegria. Passam como barcos de papiro, como águias que mergulham sobre as presas. 27. Se eu disser, vou esquecer a minha queixa, vou mudar o meu semblante e sorrir, ainda assim me apavoro com os meus sofrimentos, pois sei que não me considerarás inocente, uma vez que já fui considerado culpado. Por que deveria então lutar em vão, mesmo que eu me lavasse com sabão e me limpasse com as minhas mãos com soda de lavadeira? Tu me atirarias em um poço de lodo, para que até as minhas roupas me detestassem. Até o 31. Aqui o que Jó levanta, então, é um pedido de misericórdia. Primeiro ponto. A nossa condição humana
Jó coloca então a condição humana sendo a incapacidade de chegar diante de Deus. Antes de tudo, como poder argumentar? No versículo 14, como Jó poderia discutir diante desse Deus que é soberano? Jó vê a condição humana e vê que é incapaz. A primeira coisa que ele faz, que ele reconhece, é um pedido de misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Implorar pelo favor de Deus. Pois ele sabe que ele não era digno de pedir alguma coisa. Ele até nem sabia dessa palavra, talvez, mas é até que Paulo fala em Romanos 3:23, do que nos afasta de Deus, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Jó entende que é incapaz de se defender, que ele apenas poderia implorar por misericórdia, por favor da parte de Deus, porque era um pecador, assim como nós, assim como eu, miserável pecador que sou. Jó entende que a nossa condição humana de chegar diante de Deus argumentando alguma coisa é só pedindo por favor, pelo favor dele, da parte dele. Essa é a nossa condição. Nós somos incapazes de chegar diante de Deus argumentando, porque existe algo que nos separa desse Deus santo. O pecado. O pecado entrou para bagunçar tudo, mas para dar glória para Ele. O pecado entrou para bagunçar quem Deus é e quem nós somos. O pecado entrou para distorcer o nosso senso de justiça e o senso de justiça do Todo-Poderoso. E a questão aqui da justiça era que os amigos de Jó queriam impor uma justiça que não era da palavra de Deus. Quem somos nós para chegar diante de Deus e argumentar? Jó entendia a nossa situação. Eu, quando li esse texto, eu me coloquei como se estivesse na pele de Jó, passando por tudo isso, tentando achar argumentos para o sofrimento, tentando achar argumentos, por que está acontecendo isso? Por quê? Por que tem lutas? Por que tem dificuldades? Por quê? Jó precisava ser humilhado. E ele entende isso. No versículo 16 ao 18, a humilhação leva ao clamor. Porque Jó leva uma queixa, levanta uma oração de clamor diante do Senhor. Ele diz, no versículo 16 ao 18, mesmo que eu chamasse, e ele me respondesse, não creio que me daria ouvidos. Ora, Deus estava ali, mas ele estava fincado uma autoestima baixa demais para poder ver o que estava acontecendo. 17, e ele me esmagaria como uma tempestade, e sem motivo multiplicaria as minhas feridas. Jó é humilhado. Jó foi humilhado com terrível sofrimento. Não me permitiria recuperar o fôlego, mas me engolfaria em sofrimento. Jó levanta uma oração de quem passou e está passando por grande luta, por grande dificuldade.
ele fica desolado, ele sabe que não tem saída, ele fica com a alma cansada. Diante desse Deus que pode todas as coisas, e que é soberano, e que move os céus e a terra, então por que não mover ao meu favor? Jó leva sua alma à humilhação, e essa humilhação leva ele a clamar a Deus. É como se fosse Jó pedindo realmente para Deus: olha o estado que eu estou. Será que é correto isso, Senhor? Jó entende essa humilhação. Do versículo 19 até o 29, entra uma fase em que nem as palavras dele seriam bons argumentos. Ele entende que o melhor era ficar calado, pois minha defesa me condena. A cena que se envolve aqui no capítulo e no livro de Jó é de um tribunal. Jó até intenta em dizer: quem intimará a Deus? Pode nós intimarmos um juiz? Será que nós podemos intimar o legislador? E ele tem isso em mente porque no capítulo 23, do versículo 3, Jó vai dizer quase a mesma coisa. Ele vai dizer: se ao menos eu soubesse onde encontrar a Deus, eu iria ao seu tribunal. Em Jó 13, 3, mais adiante, ele vai dizer: mas eu farei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Jó tem a ideia de que precisaria levar os seus argumentos, a sua defesa diante de Deus. E ele reconhece que ele era limitado, que ele era pequeno e que não adiantaria diante desse Deus Todo-Poderoso. Tem aquela frase em alguns filmes, que o policial prende o bandido e ele diz assim: você tem o direito de permanecer calado, tudo que você falar será usado contra você. É mais ou menos assim, no tribunal, tudo que você falar será usado contra você no tribunal. Jó entendia que nem que ele falasse, nem que ele quisesse argumentar, a defesa dele, os argumentos dele seriam de condenação. Ele não conseguiria falar. Versículo 20 do capítulo 9, ele vai dizer: se eu me justificar, a minha boca me condenará. Ainda que a gente tente, irmãos? A gente tenta dar uma justificativa para Deus. A gente tentar ver se consegue convencer Deus do nosso problema, do nosso pecado. E Jó não passava aqui por problema de consequência de pecados. Jó passava aqui por um sofrimento que ele tinha que passar. Mas muitas vezes estamos atolados nos pecados e queremos respostas, queremos ficar argumentando com Deus, justificando. Mas foi isso, mas foi aquilo, mas não foi não sei o que, e foi isso. E a minha preguiça é assim, porque é assado. E o Senhor sabe como é que é. Quanto mais a gente fala, acho que é pior. Porque Deus sabe a intenção do nosso coração. Se eu me justificar, a minha boca me condenará. E se eu for perfeito, ela me declarará perverso. Porque Deus ri daqueles que afirmam que são justos e inocentes. Mesmo que meus argumentos fossem perfeitos, então eu seria perverso, porque não há um justo sequer.
Não adiantaria tentar convencer o Criador. Mas por quê? Não adiantaria, porque sabemos da nossa condição humana, que somos incapazes de convencer o Todo-Poderoso. O pecado afetou isso. O pecado afetou a nossa maneira de falar, de chegar diante de Deus. E a gente tenta de todas as maneiras, até com esforços externos, ou talvez até com um esforço religioso, aparente, que é o que ele fala do versículo 30 e o versículo 31, ele diz: nem eu me limpando, tentando ficar limpo. Impossível. Impossível. Ele vai dizer: mesmo que eu me lavasse com sabão e me limpasse com as minhas mãos com soda de lavadeira. Demonstrando que esse esforço de aparentar alguma coisa também é um esforço inútil. Não serve como uma boa justificativa. Versículo 31 vai dizer: tu me atirarias num poço. Olha só. Nem que a gente se esforce tentando aparentar alguma coisa, Deus já tem a nossa condenação. Isaías 64:6 vai dizer o seguinte: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Machucamos as folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. No atento de usarmos as boas obras, de usarmos as nossas religiosidades como justificativas, Deus vê isso como trapo de imundícia. Não adianta aparentar. O esforço da nossa incapacidade de chegar a Deus não vai ser externo. Ainda que as boas obras de Deus já estejam preparadas desde antemão. É o que a palavra diz. Mas essa justiça, essa forma de justificativa de boas obras aparente, tentando se limpar, tentando parecer um crente meia boca, não cola para Deus. É incapaz de convencê-lo. É incapaz. Só mostra a nossa incapacidade de condição humana de chegar diante desse Deus. E aqui no versículo 32 até o versículo 35, ele vai dizer o seguinte. Acompanhe lá. Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, ou mediador em algumas versões, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse. Então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. Quando falamos que toda escritura, todo versículo, toda passagem aponta para Jesus, é impossível você não ler isso aqui e não ver Jó clamando pela necessidade de um Redentor. Jó entendeu que ele estava longe. Há um abismo muito grande entre a soberania de quem Deus é e da nossa incapacidade de nos achegar a Deus. Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda, e nos enfrentamos em juízo. Eu não posso intimá-lo
Deus é Deus e o homem é apenas o homem. É impossível. Jó, como um vislumbre, ele já deseja, ele clama pelo mediador. Ele sabe que precisa que alguém mediasse esse juízo, de que alguém precisaria ser um árbitro, um mediador, um advogado, para que pudesse ele ou nós nos chegarmos a Deus. Totalmente separados pelo pecado. Somos totalmente separados pelos nossos pecados, condenados. Não somos pecadores porque pecamos. Nós nascemos condenados pelo pecado. É a nossa condição. Incapazes de acessar a Deus. Incapazes. E Jó vislumbra isso. Jó vislumbra e ele sabe que o meio para nos justificar diante de Deus, ele sabe qual é que é o meio. Ele começa a compreender o meio para justificar-se diante de Deus. No versículo 33 ele vai dizer: se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois. Eclesiastes 3:11 vai dizer que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade, o anseio pela busca, onde somente Deus poderia completar o vazio das nossas almas, o vazio existencial da salvação, o vazio existencial da falta de propósito, o vazio existencial do senso de justiça. É somente em Deus. Começa nele e termina com ele. A necessidade de uma redenção é de todo ser humano. Todos nós clamamos e desejamos por alguém que nos resgate, por alguém que nos pegue e nos leve diante de Deus. Alguém que pudesse ser totalmente divino e ao mesmo tempo totalmente humano. E nós sabemos quem Ele é. É Cristo Jesus, que se fez carne e habitou entre nós. Nós temos um intercessor diante de Deus. Nós temos, amém? Se antes nós estávamos apavorados com o castigo de Deus, agora nós podemos nos alegrar, porque existe. Temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ainda que Jesus não havia se revelado a Jó, não pudesse ter a contemplação de Cristo, a qual nós temos, ele temia em seu coração o castigo. Ele temia de que esse Deus soberano, esse Deus que é soberano sobre todas as coisas, poderia lhe impor um castigo muito grande. E no versículo 34 vai dizer: alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse. Você teme ainda o castigo de Deus na sua vida? Diante da leitura da palavra de Deus, diante de quem Deus é e diante de quem você é, você se vê ainda aterrorizado, assustado desse Deus? Pois não precisa mais. Já nos foi revelado. Hebreus 4,14 vai dizer: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, totalmente divino e totalmente homem, se fez carne.
para nos dar a salvação. Então Jó diz no versículo 35, então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. Eu falaria, se houvesse um intercessor, eu poderia falar com Deus, eu poderia ter acesso a Deus. É o que Jó demonstra aqui, finalizando a sua fala, onde ele diz, mas não é esse o caso. Parece que é meio angustiante ver Jó dizendo que não há. E nós sabemos que há. Mas ainda não foi revelado a ele ainda, porque as coisas encobertas pertencem ao Senhor. E até o capítulo 9, Jó não saberia nem que ele se revelaria no capítulo 38, que Deus falaria com Jó e que Jó responderia a Deus no capítulo 42, bem sei, Senhor, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Nenhum. É nenhum. Nada. Nada pode ser frustrado diante daquele que é o dono de tudo. Mas nesse quebra-cabeça, faltava alguma coisa ainda para Jó. Porque diante dessa cena de um tribunal, de uma audiência, pense você diante de uma audiência, onde temos o juiz, o legislador, o dono, o supremo, que é o nosso Deus, o promotor de acusação, que é Satanás. Satanás é o acusador que veio para acusar e atentar. E o réu, pecador. Já entrei na sala condenado. Já entrei na sala acabado. Não tem chance para mim. Já entrei na sala que eu consegui finalmente uma audiência, finalmente consegui tentar ver se eu conseguiria argumentar alguma coisa. Cheguei já na sala, está faltando uma peça aqui. Cadê? Jó até parece que não vê, não há. Mas nós sabemos que ele veio e que ele rasgou os céus, rasgou o véu e veio. Ele veio. Está faltando o advogado. Está faltando o mediador, aquele que sabe, que veio da parte de Deus, que sabe quem é Deus e é Deus. Falamos aqui que Jesus é Deus. O advogado estava lá. O advogado está aqui. Nesse quebra-cabeça, nós podemos ver o advogado e falar com ele. Ei, se te chamam de louco por falar com Deus, devemos ser loucos, porque vivemos pela fé. E que Jesus Cristo morreu, ressuscitou o terceiro dia, para nos dar acesso a esse Deus. Não importa o que falaram para você. Não importa se os amigos de Jó falaram que é assim, que é assado, que dá, que não dá. Não importa. O que vem da parte de Deus é a Escritura. Ele é o nosso mediador. Ele é quem podemos nos achegar. E se Bildade não sabia da pergunta que ele fez, da importância e do tamanho dessa pergunta que ele fez, acaso Deus torce a justiça? Nós podemos dizer com um grande não, ele não distorce, porque ele é Deus. Ele não distorce a justiça. Ainda que sutilmente os amigos de Jó tentam dizer que Jó deve ter pecado, por isso ele está sofrendo o que está sofrendo, ainda que os amigos de Jó tentem dizer para ele que talvez sejam os seus filhos que pecaram para estar acontecendo isso, ainda que venham com filosofias que não vêm da palavra de Deus, a recompensa do verdadeiro juiz está na redenção. Porque muitos ainda podem dizer que, olha aí, Jó tinha tudo,
perdeu tudo e Deus deu em dobro. Glória a Deus, Deus deu. Mas ele não disse porque ele deu, e ele não é obrigado a dar mais para ninguém. Ele nunca prometeu dar em dobro as coisas. Mas ele prometeu ter cuidado. Muita teologia é lançada, muita semente de Satanás é lançada sobre as nossas mentes, de que Deus vai recompensar. Te esforça, vai. Seja íntegro, te esforça que Deus vai te dar em dobro. Ele pode dar, mas ele não deve nada. Ele não deve. Não é mais, não se trata, Jó, não se trata mais aqui de um porquê. Por que está acontecendo isso? Mas para quê? Para que está acontecendo isso? Jó entendeu que era necessário um mediador. Diante da soberania e da condição humana, Jó entendeu que era necessário alguém. Há de ter alguém que se levante para me salvar, para nos salvar, para nos tirar esse peso, nos tirar essa condenação. E ele diz, como lemos aqui, Jó 19, 25, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre toda a terra. O meu Redentor vive. O meu Salvador me encontrou. Eu fui achado por Ele. O meu Salvador vive. E Ele há de voltar nos buscar. E todo o céu vai ver quem é o teu Redentor, quem é o teu advogado, quem é o mediador. Não adianta procurar em boas obras, não adianta procurar em nenhum tipo de igreja fora da palavra de Deus. É Cristo. Cristo é o nosso mediador. Jesus Cristo. E depois que ele se revelou, depois que Deus se revelou a Jó, no capítulo 42, então Jó respondeu, bem sei que pode fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. Portanto, para a gente concluir, a soberania de Deus não nos afasta, nos atrai. Se você olha para Deus e vê, você se assusta com Deus, não é para você se assustar. Se você olha para Deus e vê Ele movendo os céus, criando constelações na criação, no movimento, no sustento da terra, se você olha para a soberania de Deus, não é para você se afastar, é para você ser atraído por Ele. Olhe para o que Deus tem feito. Porque quando Deus se revela a Jó, é justamente nesse ponto que Deus joga na cara de Jó. Aonde tu estava quando eu criei a terra? Quando eu lancei os fundamentos da terra? Primeira pergunta, nenhuma em 1000. Ele já começa assim. Deus já começa. Aonde tu estava quando eu criei os animais? Onde é que tu estava quando eu determinei a porção das terras? Ele joga toda a criação na cara de Jó. Nenhuma pergunta seríamos capazes de responder. A soberania de Deus não é para nós nos afastarmos, mas deve ser para nós olharmos e sermos chamados, sermos atraídos pela grandeza do nosso Deus, pela grandeza dele, pela graça, pelo amor, pela eternidade, pela infinitude, pela sabedoria, pelo amor, por tudo aquilo que Ele é.
Você deve olhar para Deus e ser atraído. As pessoas devem olhar para o crente e dizer, ele é atraído por algo, pela fé. A incapacidade de nossa condição humana, então, deve nos levar a Deus. Não ao contrário. Não é para nos afastarmos de Deus, por sabermos, por Jó, pela Escritura, pela teologia, pelo que sabemos, a nossa incapacidade de condição humana, então, é para nos levar diante do Senhor. É para nós caminharmos em direção a Deus. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus. Romanos 3, do 21 ao 22 vai dizer assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Porque Deus amou esse mundo tanto que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus quer você hoje. Quem não entendeu ainda que é Cristo Jesus o nosso mediador, quem Deus está chamando, quem Deus está atraindo pela palavra, então não se trata de responder a perguntas tão somente. Porque a pergunta que Bildade faz não é respondida. Acaso Deus distorce a justiça? Acaso o sofrimento e a injustiça humana não se trata de fazermos a pergunta de que o porquê, mas para quê? A justiça de Deus está na redenção. A justiça de Deus está no justo e no justificador, que é Cristo. Todo pecado vai ser julgado. Todo pecado. Ou ele cairá sobre o pecador, sobre si, ou cairá em Cristo Jesus. E qual você está? Em qual você está? Feche seus olhos. Vamos orar, pedir ao Senhor que essa palavra a gente possa calar verdadeiramente em nosso coração. Salmo 34, 22 diz: o Senhor redime a vida dos seus servos, e ninguém que nele se refugia será condenado. Nós somos salvos, porque Jesus é o nosso mediador. Jesus Cristo. É a Ele que nós clamamos, é a Ele que nós adoramos, é porque Ele vive, é porque Jesus Cristo vive, é que nós podemos crer no amanhã. Mesmo que sabemos, Senhor, da Tua soberania, Pai, mesmo, Senhor, que a gente entenda que o Senhor é Deus, que o Senhor move todas as coisas conforme a Tua vontade, e que nós somos incapazes, ó Deus, de nos já chegar ao Senhor, se não for pelo sacrifício de Jesus Cristo. Pai, que essa verdade, Senhor, seja algo vibrante em nosso coração, vivo, que seja algo que a gente se mova, Senhor, por essa fé de que Cristo há de voltar e reinar sobre as nações. O nosso Redentor vive.
O nosso Redentor vive. E Ele vai voltar a nos buscar. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua maravilhosa justiça. Nos ajuda, Senhor, que em meio ao sofrimento, Senhor, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio, Senhor, a tanta pressão e opressão, Senhor, que muitas vezes não entendemos qual a tua vontade, Pai. Nos ajuda, Senhor, a olhar para o nosso mediador e dar glórias para Ele, que é o justo, o Deus, o Deus encarnado, que é Cristo Jesus. O mundo esquece que Jesus foi só um cara legal. O mundo diz e prega que Jesus, agora chegando o Natal, Jesus, o bom menino, mas Jesus é Deus. Tu és o Deus que veio para nos salvar. Começou em ti e vai continuar e permanecer em Cristo. Obrigado, Senhor. Tu és o digno, Pai. Tu és o digno, Senhor, de nos alcançar. Por isso nós rendemos glórias a Ti, Senhor. Porque Tu vive. Nós podemos crer e viver pela fé na Tua redenção. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.